CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Chefe Juarez, bom dia. Bom dia. Então, pastelão de forno, como é que é isso? Tem tempo que você não vê esse prato, pastelão. Isso antigamente era tão comum É nas mesmo? casas. Era muito comum nas casas fazer pastelão, que na verdade o que é um pastelão? Não tem nada a ver com pastel de feira. É uma torta coberta, né? É uma torta coberta que você cobre essa torta, faz uma massa, recheia e cobre. Não sei por que chama pastelão, mas era um nome pastelão. Essa receita, minha mãe usava essa receita com vários tipos de recheio. Ela pegava sobra do que tinha e colocava de recheio. Segundo ela pegou essa receita num programa de televisão. Foi talvez o primeiro programa de televisão de gastronomia que teve no Brasil, com uma senhora chamada Ofélia Anunciato. Lembro. Lembra? Lembro. Então minha mãe pegou essa receita e ela fazia os recheios que dava na telha dela. Mas é muito simples, olha só. Os ingredientes são 500 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa colher de sal, 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de azeite, 10 gramas de fermento biológico, aquele fermento, não é o pó royal, não, é o fermento de padaria, sabe? Fazer pão. Hoje, um ovo, uma xícara de chá de leite morno, uma gema de ovo para pincelar. O recheio, eu coloquei aqui um recheio que é fácil vocês encontrarem. 350 gramas ou de mortadela ou de presunto picadinho, certo? Eu Certíssimo. prefiro mortadela, tá? Eu gosto muito mais de mortadela que de presunto, né? 300 gramas de mussarela ralada grossa ou também picadinha, você que sabe, se quiser colocar picadinho junto. Um tomate sim, de um tomatinho maior, tá? Um tomate, não é esse tomate pequenininho não, tomate, não é aquele tomatão de fazer salada, mas um tomate um pouquinho maior, sem semente picado. Beleza. Meia cebola picada, né? Você pode ser também a gosto, você gosta mais de cebola, bota mais. O meu pai já gostava que ela colocasse essa cebola fatiada fininha, julienne. Meu pai gostava de sentir a cebola. Salsinha e sal a gosto. Para fazer o recheio, basta você misturar todos esses ingredientes, tá? E separar, né? Deixa quieto. Aí você prepara o da massa. Numa bacia, você coloca. Lembra que da vez passada, quando eu dei a receita para você, que tinha uma torta, você perguntou, uma torta doce, não fura o Sim, fundo. eu Lembra lembro. disso? Lembra? Lembro, Eu falei, claro. aqui não precisava, que era massa de biscoito, que já era porosa. Essa massa aí é chamada, que a gente chama quase que de massa podre, né? Numa bacia você coloca o leite, o açúcar, o leite está morno, né? O açúcar, o óleo, o azeite, o sal e o fermento. O ovo mistura tudo com a sua de uma colher, vai colocando aos poucos a farinha e mistura até soltar da mão. Apesar de estar falando lá 500 gramas, pode ser que você não use tudo, tá Sim, certo? certo. Você vai colocando até essa massa soltar da mão. Aí você leva essa massa para uma bancada que foi untada com óleo e sova ela, mistura como se estivesse fazendo um pão. Pelo menos uns 10 minutos você vai com a Com palma energia, da né? mão, você vai mexendo ela. Tá, cobre ela, faz uma bolinha com ela, bota dentro de um pote plástico, cobre ela com um pano úmido de preferência e deixa descansar uns 30 minutos. Ela vai crescer, porque ela tem fermento, né? Então ela vai quase que dobrar de tamanho. Aí você divide a massa em duas partes. Aí uma forma de fundo removível untada com óleo, você forra o fundo e as laterais da altura do recheio que você vai colocar. Aquelas formas desmontáveis que Sim. nós falamos da vez passada. Só que não está aí na receita, mas vou falar aquilo que você falou da vez passada. Fura tanto o fundo quanto as laterais com um garfo. Perfeito. E a hora que aquecer, ela não estufar. Tá certo? Certíssimo. Aí você pega o recheio, coloca o recheio, pega o restante da massa, a gente abre geralmente num rolo assim, e coloca por cima para fechar. E fecha bem as beiradinhas, porque é importante para não vazar o vapor, certo? Fecha bem Certíssimo. as beiradinhas. Você pincela com gema e decora. A minha mãe pegava uma parte dessa massa
ela abria e ela tinha uns cortadores de biscoito, de fazer cookies em forma de Ah, estrela, em forma de sim. flor. Ela cortava isso e colocava em cima. Ou às vezes ela pegava, quando ela usava presunto, pegava o presunto fatiado, antes de picar ele, cortava, dava uma forma de flor e só colar em cima, questão só para ficar bonitinho. Tá certo? Tá certo. Aí você pincela, decora, deixa descansar de novo, mais uns 30 minutos. E deixa para descansar mais uns 30 minutos. Para quê? Para acabar, para ela já acabar de crescer, mas com o recheio dentro, Entendi. certo? Certo. Aí você pega um forno a 220 graus, liga, deixa uns 10, 15 minutos e coloca lá dentro e vai assar de 25 a 30 minutos ou até dourar. Você olha lá até dourar. Na verdade, isso é o pastelão. Eu não sei por que o nome pastelão, porque isso é exatamente igual a uma empada, né? Um Seria empadão, seria né? um empadão. Mas eu não sei por que o nome pastelão. Mas na verdade, eu acho que na verdade isso aí pode ser chamado de empadão, que dá no mesmo. Beleza. Agora, o recheio, você pode brincar, né? Você pode fazer de frango com catupiry, você pode pegar carne, ah, carne seca que sobrou desfiada com um pouquinho de abóbora picada, pode botar. Você pode colocar eh, carne de panela que sobrou, misturar com alguma coisa. O importante é ter uma proteína com queijo de preferência, né? Uhum. Mas até mesmo se você sobrou, fez uma moquequinha de camarão, alguma coisa que sobrou, você pode botar no recheio. Quem faz muito isso são os ingleses. Os ingleses, na gastronomia inglesa, tem muito esses empadões, essas coisas, essas tortas que eles chamam, né? Entendi. E é muito gostoso porque você tirou do forno, Tá pronto. você espera um pouquinho porque o recheio é meio molinho demais, esteja a mornar, corta e serve com um lanchinho ou com uma saladinha num jantar. É, A gente tem, meu pai tem casa de praia em Ubu, que ele aham. chamava de O Ubúzios, né? Búzios. Aí minha mãe, ela gostava de manhã ela não ia para a praia. Ela ficava em casa preparando o almoço e ia para a praia de tarde. Quando só voltava, ela viu que sobrou do almoço e inventava. Era um arroz de forno, era um prato único sempre. E esses empadões, esses pastelões, ela fazia demais para gente e a gente adorava. Que legal. Agora, deixa eu te perguntar duas coisas. Nessa de colocar para descansar mais uns 30 minutos, para ela terminar de crescer já com recheio dentro, Uhum. fica fora da geladeira mesmo, sem problema? Pode ficar, pode ficar. Não Tá. tem problema não. E a outra pergunta é sobre o recheio também, Juarez, porque existe algum recheio que, se for um pouco mais aguado, pode estragar e é melhor não Sim, fazer? Você deu o exemplo da claro. moquequinha. Às vezes a moquequinha tem Mas mais aguinha. sequinha. Ah, Mas mais sequinha. Igual da mesma maneira que faz a torta capixaba. Aquela entendi. moqueca mais seca. E Entendeu? aí, A torta capixaba, a hum, moqueca da torta capixaba, ela é seca, ela não tem líquido, sim, não tem. tá? Né? Ela não tem líquido, ela é bem sequinha. Você tem que deixar ela bem sequinha, tá bom? Entendi. Para não se umedecer demais a torta, ela não vai ficar muito legal. A, Aí já mes basta que já tem queijo, né? a mesma coisa é quando você falou de colocar sempre uma proteína com queijo. O queijo seria também para dar uma liga nessa Para dar uma proteína, se for liga uma no carne recheio. moída. Para dar uma liga no recheio. A carne moída Uhum. fica bom também, viu? Bem Fica? sequinha. Uns pedacinhos à toa de queijo, né? Não é um cheeseburger, não. É uns pedacinhos de queijo só para dar uma ligazinha. Até, no caso da carne moída, até um parmesão ralado, Entendi. né? Esse é um prato que sozinho ele se basta, mas se quiser servir num almoço, vai com um arrozinho, algum acompanhamento? Tecnicamente, não precisaria do arroz, que já tem o carboidrato da massa, né? Uhum. O acompanhamento ideal seria uma saladinha, Uma né? saladinha. Tá? Uma Perfeito. saladinha verde, com os tomatinhos cereja e tal, seria o ideal. Ou você faz uma coleslaw, que é aquela salada de repolho roxo, com repolho branco, com cenoura, maçã, cebola, e faz uma mistura de maionese com passas, e você Hum. faz uma mistura de maionese com iogurte, acerta o tempero com um pouquinho de azeite, mistura tudo, chama coleslaw. É uma salada americana que acompanha bem tudo, quem não gosta de folha, como eu. Olha só, gente, você tem a receita da torta e de uma salada para acompanhar ainda. Só o chefe Juarez para te dar duas receitas em uma. O Ah, coleslaw, uma hora eu vou dar uma receita do coleslaw, muito legal. legal. É muito legal, principalmente quando você usa carne de porco ou carne de frango e quer Hum, fazer.
um recheio de um sanduíche. Aí Ai, você pega um adoro. pernil que sobrou, você fatia o pernil, passa a maionese ou quem gosta de mostarda no pão e coloca o pernil desfiado, o frango desfiado e coloca coleslaw, que é essa salada americana e come num sanduíche, fica muito bom. Maravilha. Bom, gente, sabe que ouvindo o Juarez aqui com a gente, você tem a receita do dia e mais umas dicas extras, É, como foi hoje. Se você perdeu alguma coisa, não se preocupa, daqui a pouquinho vai estar tudo lá no nosso site. Você vai poder anotar essa receita, copiar essa receita, salvar essa receita. Se quiser, pode ouvir de novo também no nosso aplicativo, lá em CBN Vitória, na sua plataforma preferida, pode ser Android ou pode ser iOS. Agora, se você quiser, é fã de plataformas de áudio, você pode ouvir onde, Juarez? no nosso podcast. Isso Eita, nosso aí. podcast tem tudo. É isso aí, gente. Então, daqui a pouquinho, tudo lá para você. Chefe Juarez, obrigada mais uma vez por dar essas Bri- receitas, sempre no plural, né, para os nossos ouvintes. Muito obrigado você. É sempre um prazer estar aqui passando essas informações para os nossos ouvintes. Afinal de contas, a CBN é a rádio que toca notícia e dá receita. É Certo? isso aí. Beijo, Juarez, até Um sábado. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.